Fala pessoal, passando aqui na área para poder gravar mais um videozinho no canal. Esse é o canal de Isaac Rodrigues e vamos aí fechando, galera, fechando aí a proposta de uma série de meditações em cima da genealogia de Jesus no capítulo 1 de Mateus. Então é o seguinte, se você curtir a mensagem, deixa aí o seu joinha, poxa, se inscreva no nosso canal. E se de algum modo essa mensagem falou com você, contribuiu com o seu dia, transmite aí nos grupos da família, nos grupos de amizade, do trabalho. E meu desejo é que ela venha de algum modo falar o teu coração, venha te animar, trazer uma nova perspectiva de vida, de dia, ok? E assim, eu tô aqui com a genealogia de Jesus aberta, Mateus capítulo 1. E o versículo 2, tem um trecho do versículo 2 que diz o seguinte: depois do exílio da Babilônia. O que acontece? Se eu não estou enganado, de Abraão até Davi são criadas 14 gerações familiares. Depois de Davi até o evento da Babilônia foram criados 14 gerações. E depois, quando o povo de Israel sai da Babilônia, mais 14 até chegar em Jesus. Eu não quero entrar nos detalhes históricos, porque senão toma muito tempo. Mas assim, o evento da Babilônia na vida do povo de Israel é como se fosse um capote. Poxa, os caras estavam vindo numa pegada de criação da sua nação, estruturação do seu povo, gerando aí uma série de fatores históricos legais, e aí uma nação grande, vitoriosa, poderosa se levanta e pega boa parte da galera e leva cativo como escravos para dentro da Babilônia. Israel, ele participa de um evento histórico que quase um monte de outras nações participaram. Aí você pode falar, por exemplo, do que sofreram os índios, do que sofreram os negros, do que sofreram os povos hispanos com seus colonizadores. E Babilônia é esse tipo de colonizador, que ele vem, fica estaca de poder no solo ali e leva o povo cativo. As relações sociais da época, elas se davam desse jeito. Guerras eram um processo normal. Só que na história existe duas perspectivas. A perspectiva história, você conta a sua história numa perspectiva meramente histórica, e tem uma outra narrativa. Geralmente essa outra narrativa, e aí eu vou falar aqui da narrativa de Israel, ela é uma narrativa teológica. Os profetas, eles acreditavam que Israel só foi levado escravo. Eles só foram derrotados, porque até então, antes de chegar no exílio, todas as vitórias, entre vitórias e derrotas, porque derrotas também faz parte da história de um povo, o Senhor esteve presente, Deus esteve presente. O povo caía, tombava numa guerra, numa luta, só que depois eles davam a volta por cima, voltavam, e assim, de ofendido, às vezes passavam a ofender, daqueles que eram atacados e agredidos, eles passavam a agredir. Enfim, essa dialética histórica de nações antigas, que as coisas se davam pelo poder, pela guerra. Só que assim, numa perspectiva teológica da parte dos profetas, Israel só foi derrubado, Israel só foi derrotado porque ele foi desobediente. Os profetas falavam muito da prostituição, do adultério e da apostasia de Israel.
E aí, ao tempo todo, os profetas tentavam trazer o povo de novo para Deus e falaram assim: pô, vocês perderam o elo, vocês perderam o direcionamento. Gente, olha só, pô, não foi para isso que Deus criou essa nação, não foi para... vocês estão vivendo o contrário de tudo aquilo que vocês projetaram lá no início. Pô, vocês precisam rever os princípios, a ganância, a riqueza entrou dentro da nação, os ricos poderosos exercem poder sobre os mais fracos. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus desejou. A gente tem uma noção também histórica de tempo, que isso é uma visão muito moderna. Por exemplo, a gente acredita muito na ideia de que a gente tem uma linha que conduz a nossa vida. A gente sai daqui e o nosso desejo é chegar aqui. E esse aqui geralmente está imbuído de uma série de ideais, de sucesso, de conquista, de vitórias. E só que o povo antigamente tinha uma outra perspectiva, talvez por ser uma cultura de agricultura, de criação de gado, voltado para a terra, uma cultura dependente da chuva, do sol, das estações do ano por causa da colheita. Então é aquela visão mais cíclica. As coisas hoje estão ruins, mas o tempo vai virar e vai melhorar. É diferente do que às vezes a gente tem noção de tempo. Isso basicamente é o que divide uma sociedade antiga de uma sociedade moderna, a forma como ela olha para o tempo e para os eventos da vida. É importante assim ressaltar que depois do evento da Babilônia, Israel nunca mais é o mesmo. A perspectiva de nação, eles se fortalecem, se organizam mais, eles crescem mais. E também a sua própria teologia, a forma de lidar com Deus, esse olhar para trás. Toda vez que eles estão, depois do evento da Babilônia, eles sempre estão olhando para trás e revendo os seus erros, olhando onde eles erraram, onde eles pecaram. E assim, é muito legal a gente pensar nessa coisa de rota, de caminhada, de trajeto, porque hoje a gente tem um instrumento na nossa mão muito interessante que é o Waze. O Waze é esse recalculador de rota. Ele traça a rota pra gente, ele também muda de rota, ele procura o melhor percurso para livrar de lugares perigosos, onde é sinalizado com muito acidente, ele avisa o que tem no meio do percurso, tudo para que a gente tenha cuidado. E assim, eu gosto às vezes de pensar em Deus como essa espécie de Waze, onde ele está sempre recalculando a nossa rota, nos avisando, tentando mostrar para a gente o melhor caminho. E assim, mas não é sempre que a gente segue, não é sempre que a gente dá atenção ao Waze. E assim também não é sempre que a gente dá atenção aos princípios de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não é sempre que a gente é atento à vontade de Deus pra gente. E assim, vou ser bem sincero para vocês, já teve uma imensidão de vezes que eu tive que recalcular a minha rota. E aqui, esse recalcular de rota de Israel se dá do evento da Babilônia, depois deles sofrerem tanto, praticando um golpe político, se tornam escravos. E é muito legal aqui, eu gosto desse trecho quando ele fala depois do exílio. O versículo 12, depois do exílio. E assim, existe um monte de gente que teve a vida transformada depois de uma falência, depois de uma decepção, depois de um acidente, depois que perdeu alguém, depois que o casamento ruiu, depois que os projetos caíram. É legal pensar o seguinte, que em todas as vezes, em todos os momentos, Deus ele não tem um plano para a minha vida, porque se ele tivesse um plano, eu já teria estragado a primeira rota. E a graça de Deus, o poder de Deus, Cristo, ele aparece na nossa vida como esse recalculador de rota incansável. Então assim, Deus sempre terá um novo rumo para você. Deus ele sempre terá uma nova rota para você. E talvez amanhã você vai estar olhando para trás e falar assim, sabe, eu sou isso hoje porque depois daquilo
a minha vida mudou. Depois daquele evento, depois daquela circunstância, eu sou outra pessoa.